Salve, salve, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias aí do dia, cara, grandes novidades, atualizações aí. Léo Cittadini teve o aval do Atlético Paranaense para negociar com o Vasco. O diretor do Furacão, Alexandre Matos, já liberou o jogador para ser novo atleta do Vasco, porém ainda falta o Vasco se acertar com o jogador. Vamos falar disso, vamos falar também aqui de quem será o substituto do Lucas Piton na lateral esquerda. Mais cedo a gente falou da possibilidade do Riquelme. E hoje à tarde o Globo Esporte trouxe a informação que o Vasco pode ter uma improvisação ali na lateral esquerda. Vamos falar disso, vamos falar do zagueiro Maicon. Será que vai fazer sua estreia contra o Cruzeiro? Existe uma chance sim dele ser titular, hein? Tudo isso e muito mais, a punição do STJD ao Vasco, quanto tempo que o Vasco vai ficar sem torcida. Fique até o final. Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está sempre aí acompanhando, sempre se inscrevendo. Valeu demais aí, tamo junto. Vamos em busca de 200 mil inscritos. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar aí o Cruzeiro no próximo sábado às 4 horas da tarde, jogo em São Januário, jogo que terá transmissão somente do Premier Clubes. O Vasco tem alguns problemas aí na montagem do time para essa partida, né? Além de não termos o Jair, que vai ficar fora por mais 2 semanas, vem se queixando bastante de dores no joelho, tá fazendo um tratamento intensivo. Mas as últimas informações que saíram é de que o jogador vai ficar parado por 2 semanas. E é um desfalque muito sério, né? A gente sentiu falta dele no clássico contra o Botafogo, né? O Vasco foi muito mal naquele jogo, mas o Jair fez muita falta também ali no meio campo. Além dele, não vamos ter o Lucas Piton, que tomou o 3º cartão amarelo. E isso aí vem gerando uma grande dúvida de quem será o titular na lateral esquerda, né? A gente trouxe informações mais cedo que o Riquelme poderia ser sim esse titular, né? Jogar ali na lateral esquerda após muito tempo sem jogar, né? Vem de uma lesão, vem de uma cirurgia importante, né? Muito grave a lesão que ele sofreu lá na Série B do ano passado. E com certeza é um jogador muito jovem, que muito promissor ainda, né? Mas ele tem que voltar aos poucos e esse jogo é muito importante para o Vasco. E o técnico William Batista, de acordo com o Globoesporte.com, pode improvisar ali na lateral esquerda. A expectativa é de que o zagueiro Léo jogue novamente como lateral esquerdo, né? Ele que não exerce essa função, se eu não me engano, desde os tempos do Bahia. No São Paulo ele deve ter feito alguma outra vez ali jogando de lateral, mas já tem muitos anos que ele vem atuando como zagueiro ali, como 4º zagueiro atuando pelo lado esquerdo, né? Ele deverá ser deslocado novamente para a lateral esquerda e na zaga possivelmente podemos ter a estreia do Maicon como titular, jogando ali no caso do Léo Pelé, que vai fazer a lateral esquerda, né? Se o Maicon não for titular, pode ser que o Miranda jogue ali ao lado do Capasso ou talvez o Robson Bambu jogue ao lado do zagueiro argentino. Também devemos ter a volta aí do Gabriel Peck ao time titular, que cumpriu suspensão no último jogo contra o Botafogo. Ele deverá ficar à disposição aí do técnico William Batista e deverá ser titular nessa partida importantíssima aí contra o Cruzeiro. A expectativa é que o Vasco faça um bom jogo, mesmo sem torcida. Está jogando em São Januário, tem a obrigação de vencer. O Cruzeiro que vem incomodando bastante os adversários fora de casa, né? Empatou aí na última rodada contra o Internacional fora de casa lá no Sul e agora vai pegar o Vasco, né? Tá ali no meio da tabela, é um time que não fede nem cheira, não sabe se briga na parte de cima, se briga na parte de baixo, e o Vasco tem que aproveitar esse tipo de adversário para conseguir ganhar os jogos. Quando o Vasco enfrenta adversários que estão tanto na parte de cima ou talvez ali mesmo na zona de rebaixamento, o Vasco encontra dificuldades. O Vasco empatou com o Coritiba, cara. O Coritiba até então era um dos piores times aí do Brasil, o Vasco não conseguiu vencer o Coxa, perdeu para o Santos em São Januário, o Santos que hoje, ao meu modo de ver, tá jogando futebol até mesmo pior do que o do Vasco. E quando enfrentou times ali na parte de cima, foi amplamente dominado, como o último jogo, por exemplo, contra o Botafogo, e também enfrentou o São Paulo. O Vasco perdeu de 4, né? E com certeza a gente espera que o Vasco consiga fazer um bom jogo e que vença o Cruzeiro. Deixa aí nos comentários o que você acha da possibilidade do Léo fazer ali a lateral esquerda e o Maicon, quem sabe, fazendo a sua estreia. O zagueiro que veio aí do Santos por um contrato de produtividade, se ele for bem, o ano que vem ele pode ter o seu contrato renovado. O STJD aplicou a punição ao Vasco de 4 jogos sem torcida em São Januário. Para ressaltar que o Vasco já cumpriu um desses jogos, né, que foi a partida contra o Cuiabá. Agora restam 3 jogos que o Vasco irá fazer em São Januário, que não terá torcida, né? O próximo jogo, no próximo sábado aí contra o Cruzeiro, depois no dia 23 contra o Atlético Paranaense e depois no dia 2 de agosto contra o Grêmio. Dessa forma o Vasco poderá ter torcida novamente no seu estádio
contra o Atlético Mineiro, que vai ser a primeira partida aí do retorno, né? O Vasco que venceu o Atlético lá no primeiro turno e agora vai voltar a ter torcida no segundo turno, aí, enfrentando novamente o Atlético. Para você ver como que a campanha do Vasco é muito ruim, que você vê que tá perto do jogo contra o Atlético Mineiro. A primeira vitória no Campeonato Brasileiro, uma das 2 vitórias apenas que o Vasco tem. O turno já está quase acabando e o Vasco ainda não conseguiu ter bons resultados, apenas venceu 2 vezes. Está bem perto de enfrentar o Atlético Mineiro novamente, né, cara? É um absurdo que a gente está vendo acontecer com o Vasco e, infelizmente, a tendência é que piore, porque a diretoria do Vasco não tá com pressa, não tá nem aí, estão trabalhando naquela mesma lentidão de sempre, querendo ver o Vasco rebaixado. É isso que esses caras querem fazer. O Paulo Brax quer rebaixar o Vasco, a 77 Partes quer rebaixar o Vasco. O único que vai sofrer nisso tudo é o torcedor, porque se cai, nem esses jogadores vão sofrer, porque eles vão estar em outros clubes na próxima temporada. A situação é difícil, complicada. Quando você olha a tabela, que você vê o Vasco com míseros 9 pontos conquistados, é uma vergonha, é um vexame. Deixa aí nos comentários aí o que você acha dessa punição do STJD. O Vasco pegou o gancho de 4 jogos sem torcida. Como eu já disse, um já foi cumprido, que foi aquele jogo contra o Cuiabá, a vitória do Vasco, e agora restam 3 jogos. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aqui da situação de reforço, cara. O Vasco segue aí monitorando o mercado, segue tentando buscar contratações, mesmo com a lentidão. Os nomes que são especulados no Vasco não são nomes que agradam a torcida, principalmente jogadores que são refugos, né, que não estão sendo utilizados nos seus clubes e que podem vir para o Vasco para tentar ser solução, como é o caso aqui do meia Léo Cittadini. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o Vasco teria oferecido aí um salário maior do que ele recebe atualmente no Atlético Paranaense. O diretor de futebol do Atlético Paranaense, Alexandre Matos, já deu o aval para o atleta se transferir sem empecilhos algum, e ele afirmou isso aí ao canal Atenção Vascaínos. Entretanto, o atleta está inseguro em se transferir para o Vasco devido à falta de treinador e da instabilidade da equipe dentro e fora de campo. Isso aí está meio que impedindo o Léo Cittadini de fechar com o Vasco. O jogador não quer jogar no Vasco. Para traduzir aqui bem claro para o torcedor, o jogador não quer vestir a camisa do Vasco, porque o Vasco hoje é uma bagunça, né? Está caindo novamente para a segunda divisão e nenhum jogador quer atuar em um time que está caindo, né? Está na zona do rebaixamento, que vai brigar por coisas minúsculas, coisas ridículas no campeonato, como, por exemplo, escapar do rebaixamento, né? É isso que o Vasco briga hoje. E nem jogadores medianos, como é o caso do Léo Cittadini, jogador refugo, que está encostado no Atlético Paranaense, quer vestir a nossa camisa. A situação é preocupante. Cada dia que passa, eu estou mais preocupado. Eu acredito que você também que está acompanhando o vídeo também está preocupado, com a esperança de que vai mudar, de que vai ter um salvador da pátria, que finalmente a 77 Partes vai tirar um dinheiro aí, sabe-se lá de onde, enfiar no Vasco para o Vasco contratar jogadores, mas o cenário que a gente está vendo hoje é totalmente diferente. O Vasco não tem dinheiro, não pagou os jogadores que contratou no início do ano e sequer vai contratar grandes jogadores agora nessa janela de transferências, precisando urgente de um camisa 10, e a gente não ouve falar que o Vasco vai contratar, que está encaminhando, que está fechado com um camisa 10. É um absurdo, é para protestar mesmo. O torcedor não pode deixar de ir em São Januário protestar, mesmo que sem torcida. Vai lá, protesta, pede a saída desses caras, porque eles não merecem estar no Vasco. Não dá mais para esse Paulo Brax trabalhar dentro do Vasco. Esse scout da 77 Partners tem que mandar esses caras pro inferno, porque eles estão acabando com o Vasco. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Forte abraço e é nóis.